Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos, felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. E assim, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradeçamos a Deus por este corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos mais uma vez matriculados neste maravilhoso educandário das almas. Apesar de todas as dificuldades que já enfrentamos, que ainda estamos enfrentando, que ainda iremos enfrentar nesta permanência aqui nesta escola, mas sem sombra de dúvida que esta escola nos oferece todas as lições de que precisamos para o nosso aprendizado. E aqui nós nos encontramos não para sofrermos, mas viemos à Terra, viemos a este educandário das almas para nos educarmos. Gratidão a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor, por sua justiça. Tudo ao infinito. E assim, Deus, na sua misericórdia e amor, nos enviou Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para nos mostrar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus. Gratidão a Jesus por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor, ou este maravilhoso código pedagógico. Aos espíritos amigos, também é preciso que agradeçamos a eles pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular ou multimilenar. Eles estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando, a pedido e sob o comando de Jesus, para que realizemos as melhores escolhas para a nossa vida, aquelas escolhas mais acertadas. Porque sem sombra de dúvida que nós já escolhemos equivocadamente por muitas e muitas vezes, e chegou o momento de fazermos melhores escolhas, mudarmos a rota da nossa vida, ouvindo e praticando estes ensinamentos que Jesus nos deixou, que os espíritos amigos constantemente nos relembram estes ensinamentos, conforme nós encontramos na doutrina espírita, a revivescência do Evangelho. Então hoje aqui nos encontramos e agradecemos por mais esta oportunidade e abraçamos fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. E hoje, conforme havíamos dito no nosso último encontro, iniciaremos um estudo de um assunto novo, ainda dentro do capítulo 7, da parte 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o capítulo 7 tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Então ainda estamos estudando acerca da volta do espírito à vida corporal, ou seja, acerca de reencarnação. Já estamos há bastante tempo estudando acerca de reencarnação. E dentro deste assunto, tem um outro assunto que iniciaremos hoje, que trata acerca de idiotismo e loucura. Então Kardec formulou alguns questionamentos acerca deste assunto. Em verdade, são 8 questionamentos
já que se inicia com o questionamento 371 e vai até o 378. Então serão 8 questionamentos que estudaremos acerca de idiotismo e loucura, além de alguns ter desdobramento em letra A, às vezes letra B. Então o primeiro questionamento acerca deste assunto, o 371, foi formulado por Kardec da seguinte maneira: tem algum fundamento o pretender-se ou afirmar-se que a alma daquelas criaturas estúpidas, atrevidas ou cretinos, bem como dos idiotas, é de natureza inferior? Porque, conforme aqui Kardec afirma no seu questionamento, existiam ou existem pessoas que acreditam ou que pretendem ou que afirmam que as almas encarnadas em uma roupagem de criaturas estúpidas, criaturas idiotas, são almas inferiores. Será que esta afirmativa procede? Será que isto é verdade? Será que todas as criaturas que se encaixam nestas condições têm animando aqueles corpos físicos almas inferiores? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram assim: nenhum fundamento. Então eles já começam de uma forma taxativa, dizendo que não tem nenhum fundamento esse tipo de afirmativa ou esse pretender de que espíritos encarnados nessas criaturas são espíritos inferiores. Pode ser bem pelo contrário. Pode ser espíritos já altamente intelectualizados, já bem esclarecidos, mas que por algum motivo, por necessidade dele, ele veio ligado a um instrumento com insuficiências ou com problemas para ele se expressar. Então é por isso que aqui eles responderam que não tem nenhum fundamento esse tipo de afirmativa. E aí eles acrescentam que esses espíritos encarnados ou reencarnados, trazem almas humanas não raro mais inteligentes do que supondes. Então eles dizem e afirmam que em muita situações não raro, dizem eles, essas criaturas que são classificadas aqui na Terra e que se comportam desta forma, como criaturas estúpidas, como criaturas idiotas, não raro são espíritos mais inteligentes do que nós supomos, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então aquele que vem usando ou ligado a uma indumentária física que trouxe algum problema por necessidade do espírito, na fala, por exemplo, o seu órgão fonador veio com problemas porque ele necessitava passar por aquela experiência da mudez. Então, em muitas situações, espíritos altamente inteligentes vêm ligados a instrumentos insuficientes, conforme aqui eles falam, são instrumentos insuficientes ou meios insuficientes para que ele possa se comunicar. E aí ele fica uma existência toda nesta condição para o seu próprio aprendizado, na condição de prova ou de expiação, porque com certeza em um determinado momento, em outras existências, eles ou esses espíritos praticaram algum crime contra a lei natural e tiveram a necessidade de passarem por esse tipo de experiência, idiotismo,
loucura, surdez e assim sucessivamente. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 371, que é o primeiro questionamento acerca deste assunto, idiotismo e loucura, e na sequência, ampliando um tanto mais estas reflexões acerca deste assunto, buscamos em filosofia espírita, já que estamos realizando este estudo singelo de O Livro dos Espíritos, complementando informações com os comentários de Miramês, Filosofia Espírita, esta coletânea composta por 20 volumes, já estamos no volume número 8, e encontramos os comentários de Miramês no capítulo de número 14 do volume 8, que tem como título Idiotismo. Então Miramês inicia os seus comentários e esclarecimentos para todos nós acerca deste assunto, acerca da questão 371, dizendo da seguinte maneira que o fato de um espírito reencarnar com a prova do idiotismo, aqui ele já deixa bem claro, prova do idiotismo não quer dizer que será ele um espírito ignorante, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec. Em muitas situações são espíritos altamente inteligentes e que por necessidade do espírito, por prova ao espírito, ele veio numa condição de idiotismo, veio com ineficiências em seus órgãos. Então é por isso que Miramês aqui nos diz que não quer dizer que um idiota tenha ali animando aquele corpo físico um espírito ignorante. Podemos dizer aí sim que ele fez mau uso das suas faculdades em outras reencarnações, conforme havíamos dito anteriormente. Ou seja, não usou corretamente as suas faculdades, abusou das suas faculdades. E assim ele teve, na condição de prova, de passar por esse tipo de situação. Então assim ele diz que neste caso o espírito, via de regra, fez mau uso das suas faculdades em outras existências carnais, e nesta, como cretino ou como idiota, repara suas faltas no corredor dos tempos. Então vem como prova para reparar as suas faltas, resgatar débitos. Não como punição por parte de Deus, porque Deus não pune, Deus não castiga, porque Deus é amor. E sendo assim, Ele nos oferece todas as oportunidades de que necessitamos para corrigirmos os erros, retificarmos os erros que tenhamos cometido em outras oportunidades, mudarmos a rota da nossa vida, mudarmos a direção, conforme nos diz Chico Xavier, já que não é possível nós voltarmos lá atrás, voltarmos lá em outras existências onde erramos, para, ao invés de errarmos, agirmos de forma correta, já que hoje sabemos agir de uma forma melhor. Então não é possível fazermos isto. Então Deus nos oferece todos os tipos de oportunidades, todos os meios de que necessitamos e venhamos necessitar para a nossa corrigenda, sem jamais nos castigar. E aí Miramês acrescenta que um idiota pode ser um espírito de grande evolução científica, que, descuidando-se do seu saber, influenciou muita gente nos caminhos do mal. Esqueceu a moral da forma que nos ensina Jesus e da educação que todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinam. E ainda mais, pelos exemplos dos grandes vultos da humanidade,
cujas vidas são páginas imortais que devemos copiar todos os dias para a nossa felicidade, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como a mais perfeita força do amor que já pisou o solo terreno, conforme encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então aqui Miramês nos lembra que um espírito que está animando um corpo de uma criatura que se encontra em prova na condição de um idiota, pode ser um espírito de grande evolução científica, seja um espírito altamente intelectualizado, mas que não trabalhou a sua moralidade, ou seja, não desenvolveu a outra asa, simbolicamente falando, ou seja, desenvolveu a asa da intelectualidade, a asa científica, mas não da moralidade, não do amor, não a do coração. Então assim, Miramês nos lembra e nos esclarece bastante acerca deste assunto e segue nos esclarecendo da seguinte maneira: observando uma criatura idiota, notaremos que os órgãos não lhe dão condições para o bom exercício de suas faculdades. Mas o espírito não é um espírito inferior, não é um espírito idiota. Apenas o corpo, apenas o instrumento não lhe oferece condições, os órgãos não lhe dão condições para o bom exercício de suas faculdades. Mesmo que ele faça todo o esforço, ele não consegue. Mesmo que ele se esforce, e para quem conheceu ou para quem conhece alguma criatura com esse tipo de problema, ou enfrentando essas dificuldades, viu ou verá que a criatura faz todo tipo de esforço para se expressar, para se fazer entendido, mas não consegue, porque os órgãos não lhe oferecem as condições, ou não lhe oferecem as condições mínimas necessárias para o exercício das suas faculdades. O Evangelho nos traz notícias de muitas curas que o mestre fazia, e ele dizia quase sempre depois das curas: vá e não peques mais. Ou seja, vá e mude a rota da sua vida, mude de atitude, transforme-se, seja uma criatura diferente. Porque se continuar da mesma forma, voltarão todos os problemas ou ainda piores. Então, todas as vezes que Jesus falava e continua a nos falar, vá e não tornes a pecar, é como se ele estivesse dizendo ou nos conclamando a mudança, nos convidando à mudança de rota da nossa vida. Transforme-se em uma pessoa diferente, seja uma pessoa melhor. O erro, diz Miramês, o erro atrofia as faculdades, não que percamos as faculdades, porque uma vez conquistada a faculdade ou as faculdades, nós jamais as perderemos, mas elas podem ser atrofiadas, como se jogássemos uma camada de sujeira em cima de algo nobre. Aquele algo nobre não irá desaparecer, mas ficará ali escondido debaixo daquela camada de sujeira. Assim acontecem ou pode acontecer com as nossas faculdades. Então o erro atrofia as faculdades espirituais da alma em se prendendo aos defeitos provocados pelo erro nos campos espirituais. Se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito
e elas se lavam pela educação e instrução nas bases do amor. Então, se as nossas vestes, conforme aqui Miramês usa a simbologia, fazendo esta comparação, se as nossas vestes precisam serem cuidadas, o nosso corpo precisa ser cuidado, esses pedaços de panos que nós usamos como vestimenta para cobrir esta outra vestimenta do espírito, que é o corpo físico, todos eles precisam de cuidados. O espírito também precisa de cuidado. O espírito precisa de educação evangélica, educação moral, instrução nas bases ou com bases firmes no amor. Por isso nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 15, que tem como título: Fora da caridade não há salvação. Apenas por meio da caridade, ou dentro da caridade, ou através deste caminho chamado caridade, encontraremos a tão almejada e tão sonhada salvação ou iluminação espiritual, mudando a rota da nossa vida, conforme nos fala, conforme nos conclama Jesus: vá e mude de atitude, vá e seja uma pessoa diferente. E este caminho que temos à nossa disposição chama-se caridade, caridade e humildade. A caridade é, pois, o sabão divino, e o amor, a água de luz que podem ou que pode limpar todas as vestes do espírito. Então aqui Miramês, como ele citou anteriormente, fazendo essa comparação, usando a simbologia da veste material que usamos, tanto o corpo físico quanto as vestes, os panos que usamos para encobrir este corpo físico, até mesmo embelezá-lo, ele diz que a caridade é, pois, o sabão divino e o amor, a água de luz que pode limpar todas as vestes do espírito imortal. Se usamos água e sabão para a higienização das vestes materiais, nós temos à nossa disposição a caridade e o amor para a limpeza das vestes do espírito. A água, conforme ele diz aqui, como sendo o amor, e o sabão chamado caridade. Se a criatura humana quer se livrar do idiotismo em uma ou mais das reencarnações, que comece a se defender agora dessa situação constrangedora que possa influenciá-lo. Que a criatura, diz Miramês, que a criatura não use a inteligência para deturpar a verdade. Então aqui Miramês nos orienta que se nós, que hoje nos encontramos numa situação ou numa condição de normalidade, não estamos na condição de um idiota, que mudemos as nossas atitudes se estivermos agindo de forma incorreta, usemos a nossa inteligência não para deturpar a verdade, mas para levar e ampliar ainda mais essa verdade, porque se usamos ou se usarmos a nossa inteligência de forma incorreta, poderemos no futuro bem próximo, em uma próxima ou em próximas reencarnações, voltarmos na condição de criaturas idiotas. Então é por isso que aqui ele nos chama a atenção que não usemos a nossa inteligência para deturpar a verdade nem para combatê-la. Não deturpar e não combater a verdade. Pois amanhã poderemos vir
sem os instrumentos por onde possa manifestar livremente as nossas faculdades espirituais. Então, se hoje nós usamos ou se usarmos a nossa inteligência, e aqui não é de forma alguma, não é uma ameaça, estamos apenas repetindo o que o Miramês aqui nos fala sabiamente, e é a verdade. Se usarmos a nossa inteligência, ou seja, usarmos as nossas faculdades intelectuais e morais, e principalmente intelectuais, para deturpar a verdade, bem como para combater a verdade, você tem certeza que é verdade, mas mesmo assim você combate a verdade desviando as coisas, querendo transformar a verdade em mentira. Amanhã você, eu, cada um de nós poderemos vir a uma nova existência sem os instrumentos por onde possamos nos manifestar livremente, ou manifestar livremente as nossas faculdades. Então, sem sombra de dúvida, estarmos aqui em uma nova existência corporal é algo muito sério. É algo muito sério, sem sombra de dúvida. Compadeçamo-nos de nós mesmos, amando e servindo sem condições, compreendendo as leis da natureza, para que elas nos protejam em todas as dificuldades do caminho, perdoando, pois o perdão incondicional nos leva à amizade pura, para que a fraternidade nasça em nossos corações, nos corações dos que foram perdoados. Nasça nos nossos corações, bem como nos corações daqueles que foram perdoados. Ninguém, diz Miramês, ninguém pode viver só. Todos precisamos nos movimentar em busca de ligar os elos para que todos os corações se unifiquem em Cristo e em Deus. Tudo na vida é uno, mas essa unidade se divide ao infinito, sem se desligar da fonte criadora, no serviço da luz, sem se desligar de Deus, a fonte criadora, mantenedora, sustentadora, no serviço da luz. E aí Miramês segue dizendo que a loucura, igualmente, é uma espécie de desarmonia na mente espiritual. Se há loucos na terra, muito mais os há no mundo espiritual. Eles usaram mal as faculdades espirituais em uma ou em várias estadas aqui na terra, ou seja, em uma ou em várias reencarnações. Então aqui Miramês nos lembra que se existem criaturas loucas aqui na Terra, existem muito mais criaturas ou entidades espirituais nesta condição, no mundo espiritual, aguardando novas reencarnações. E se queremos nos livrar do idiotismo, da loucura, busquemos, conforme nos esclarece Miramês, busquemos não combater nem deturpar a verdade. Busquemos praticar o Evangelho do Cristo nas menores atitudes nossas do dia a dia, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pensaram, quando estavam de posse dos seus dons, que poderiam fazer justiça e não acreditavam no retorno do mal que praticavam, negando o próprio Deus, como que desfazendo a lei. Como se enganaram essas almas, conclama Miramês. Então, quando achamos que devemos fazer justiça com as próprias mãos, conforme aqui ele nos lembra, negando o próprio Deus, como nos enganamos,
Quem faz mal aos outros está fazendo mal a si mesmo, e as consequências são desastrosas em seus caminhos. Então, o mal que nós fazemos aos outros, ou que achamos que estamos fazendo, ou que estaremos fazendo aos outros, não fazemos ou não faremos aos outros, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a nós próprios. E aí Miramês encerra dizendo: para nos livrarmos do idiotismo e da loucura do porvir, basta que aprendamos a nos amar, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então basta que aprendamos a amar. E conforme ele, Miramês e a espiritualidade superior, aqui nos orientam, aí voltamos a repetir, que temos à nossa disposição a caridade como o sabão divino e o amor como água de luz, que os dois podem limpar todas as vestes do Espírito. Que possamos usar constantemente, até nos limparmos, que possamos usar o sabão da caridade, ou este sabão chamado caridade, e esta água de luz chamada amor, para nos tornarmos criaturas verdadeiramente limpas, usando a veste nupcial que Jesus nos fala em seus ensinamentos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos não apenas ficar nas reflexões, mas que possamos agir no bem para o nosso próprio bem. Agradecidos a todos pela presença, pela participação, e abraçando mais uma vez fraternalmente a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, abraçando a nossa irmã Denise Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.